Olharam para a mesma direção. Ela nunca lhe deu nome. Ele nunca lhe trouxe as pernas. O que para um era sino, para o outro era um mistério. Este evento, a projeção do filme em película e o lançamento do livro do professor Denilson, é uma realização, uma iniciativa, um empreendimento dos alunos do 6º período da disciplina de cultural, ministrada pela professora Salete Cirino, do curso Cinema e Vídeo da Faculdade de Artes do Paraná. Então, parabéns a todos pelo empenho, o Lucas, Alex, toda a equipe que se empenhou, né? E nossos agradecimentos também, obviamente, à FAP e à Cinemateca Solange, que eu acho que não está mais aí, nossos agradecimentos. Bom, é sempre muito bacana quando a gente tem o lançamento de um livro sobre cinema, e sobretudo sobre cinema contemporâneo, numa perspectiva tão rica, tão original, tão única, como é a perspectiva do professor Denilson Lopes. Então eu vou passar logo a palavra a ele e às nossas convidadas para a gente promover uma discussão, um debate, uma conversa sobre tópicos do livro relacionados ao filme, obviamente, e em seguida a gente passa a palavra a vocês para promover um debate. Por volta de 10 para as 10, segundo nos avisaram, a gente encerra, o professor Denilson vai estar à disposição ali para conversar mais um pouquinho e, obviamente, os livros estarão à venda no hall ali da Cinemateca. Muito bem, fazendo as devidas apresentações da noite, o Denilson Lopes é jornalista, mestre em literatura e doutor em sociologia pela UNB. Foi presidente da Socini, atualmente é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, pesquisador do CNPq, tem uma passagem aí pela Universidade de Nova York, também por uma universidade no Canadá, onde desenvolve pesquisas aí na área de estética, estudos culturais, estudos de gênero, estética da comunicação, cinema contemporâneo, literatura comparada. Foi presidente da Socini, é autor de dezenas de livros, ensaios, textos, né? Alguns, por exemplo, A Delicadeza, Estética, Experiência e Paisagem, Cinema, Globalização e Interculturalidade, O Homem que Amava Rapazes e Outros Ensaios, Nós, os Mortos, Melancolia Neobarroco, Imagem, Diversidade Sexual, co-organizador, uma coletânea, né? E o Cinema dos anos 90. É muito bacana para a gente contar com a presença aqui do professor Denilson, porque a gente pode colocá-lo, acho que sem sombra de dúvida, ao lado aí dos grandes, embora ele não goste dessa palavra, teóricos, mas vamos colocar pensadores, ensaístas, pesquisadores que estão refletindo sobre o cinema contemporâneo, ao lado aí do Ismael Xavier, Fernão Ramos, do Bernardet. Vamos colocar o nome do professor Denilson também, sem nenhuma modéstia. Bom, compondo a mesa também a gente tem a professora Ana Lesnovski, professora nossa da Faculdade de Artes do Paraná, editora, pesquisadora na área de cinema e tecnologia, e como nossa convidada a professora Denise Araújo, PhD em Literatura Comparada, Cinema e Artes pela University of California, docente do mestrado e doutorado em Comunicação e Linguagens da UTP, Universidade de Tuiuti, e coordenadora da pós de cinema também da UTP. Bom, Denilson,
eu mencionei um currículo, que é o currículo mais acadêmico. Mas para passar a palavra a você, eu gostaria de começar, deixa eu ver se eu acho o trecho, mencionando algo que você cita no livro, o livro Coração do Mundo, da Rocco, que diz o seguinte: não faço panoramas nem avaliações, só me interessa falar do que me provoca. Sou um ensaísta. Não falo do cinema, da literatura, do teatro como linguagens artísticas. Não faço análises exaustivas nem monografias sobre um autor. Só de alguns filmes, romances, poemas e peças dos quais em breve sei me entediarei. Há um profundo desejo de destruir, rasgar, dilacerar essas imagens retiradas, descontextualizadas. Isso quase não é mais crítica. Seria fazer um outro filme, um romance? Não sei. E assim vai. Então, além da formação acadêmica, o texto, os 10 ensaios do livro do Coração do Mundo, não se limitam a discutir e abordar o cinema contemporâneo. E aí o Denilson promove um diálogo muito bacana, muito criativo, destacando a sua subjetividade no texto entre cineastas, expressões do cinema contemporâneo. Ele consegue costurar Ozu, Wim Wenders, Antonioni, com cineastas contemporâneos, Claire Denis, fala um pouco do Walter Salles, fala uma série de expressões do cineastas chineses, africanos, ele vai construindo essas costuras, tecendo esses textos em cima de diversos conceitos, né? Então, ler um texto do Denilson é, primeiro, uma experiência de estranhamento bom. Bom no sentido de que a gente está diante de um texto que não respeita integralmente aquela lógica árida, né, mais seca, mais amarrada do texto acadêmico convencional, e era um tema que nós conversávamos antes até da conversa. É algo que chama muito atenção, como você se coloca, né? E como você articula essas referências da literatura, não só do próprio cinema. Tem trechos de poemas do Drummond, letras de música, quer dizer, então é um conjunto de referências enormes para pensar o cinema contemporâneo, né? Então você articula isso com entre-lugar, diáspora, olhar intruso, cosmopolitismo, cotidiano, texto que serve de base para você trazer o Ozu lá de trás para hoje, num recorte muito original. Mas de tudo isso, já passando a palavra a você, né? Tem um conceito que permeia os ensaios do livro, que é o de paisagem transcultural. Então, a minha observação se desdobraria em 2 ou 3 aspectos. Primeiro, conta um pouquinho para a gente o que vem a ser essa ideia ou essa noção de paisagem transcultural. Como é possível a gente aplicar esse conceito ao filme que a gente acabou de ver? E um terceiro ponto, acho até que os nossos convidados gostariam de explorar depois, é a própria ideia de como é que surge esse processo. Explica um pouquinho o processo de criação desses textos, desse ensaio, como é que você se coloca nisso, mobiliza essas referências e de certa forma, desconstrói a maneira tradicional de se pensar o texto, de se pensar a reflexão sobre o cinema. Seriam esses 3 tópicos. Boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Tem som? Oi, vocês me ouvem? Bom, eu não posso deixar antes de responder, obviamente, de dizer que eu estou muito contente de estar aqui. Há alguns anos que eu não venho a Curitiba, e a cidade do meu pai, dos meus avós. Tem uma avó lituana, por incrível que pareça, que veio para cá fugida da Primeira Guerra Mundial. E também, obviamente, a FAP, a Cinemateca, diversos espaços que vocês têm aqui que eu não conhecia, quer dizer, os meus colegas que eu sei que estão sempre muito ocupados, fim do semestre, o Fábio, a Ana, a Denise,
nessa noite. E claro, né, quer dizer, o Lucas, o Alex, os estudantes da FAP que, não sei por que cargas d'água, né, acharam que eu tinha alguma coisa de interessante a dizer, mas fico muito contente, de qualquer forma. Bom, esse livro, de certa forma, né, quer dizer, eu sempre venho, né, quer dizer, desde a época, eu acho que de graduação, quando eu comecei com bolsa de iniciação científica, eu sempre tive uma obsessão muito grande, o que a gente pode chamar do contemporâneo, né? E o contemporâneo, para mim, quando eu entrei na universidade em 1984, sempre foi esse espaço da arte, né, a partir dos anos 70, que de certa forma eu sou fiel até hoje em dia. E que no caso do cinema, não era tanto voltar a estudar o cinema moderno, o cinema clássico, mas muito entender um pouco o cinema com que eu estava me defrontando. Isso não quer dizer que o cinema para trás não fosse importante, não fosse relevante, longe de mim dizer essa bobagem. Mas eu tinha uma curiosidade especial de responder aquilo que eu estava vendo. E esse livro, de certa forma, ele vem de um desejo de responder a coisas que têm se passado nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, no contexto do cinema contemporâneo, mas não só. Quer dizer, esse é um livro, não diria mais assim, cinematográfico, porque normalmente eu sempre tenho uma referência muito forte à literatura e por formação, e sempre as coisas das outras linguagens me atraíram muito, a música, mais recentemente o teatro, que eu tenho trabalhado. Mas tem, assim, do ponto de vista das análises, são filmes nos últimos 20 anos e que eu acho que dialogam também com a produção do que alguns têm chamado, né, do novíssimo cinema brasileiro ou cinema de garagem, como o meu amigo Marcelo Iqueda, que já esteve aqui com vocês, chama. Então, esse era o meu desejo, né? Quer dizer, diferente de quando eu comecei a estudar, que eu era mais ou menos da mesma idade dos realizadores, agora sou 20 anos mais velho, não tenho mais a idade de quem está começando a fazer os primeiros longas, mas eu me sinto, de certa forma, novamente próximo por um interesse, por uma curiosidade, que é sempre o que me leva a escrever. Eu não escrevo muito sobre coisas que simplesmente são importantes, assim, do ponto de vista acadêmico. Eu gosto de escrever sobre o que me move, né? E, claro, que acho que isso, o desejo em si, tem que ser desdobrado, né? Mas isso foi um ponto de partida que eu acho que é importante dizer, né? E aí, para chegar na questão, né, que o Fábio colocou, né, quer dizer, esse palavrão, né, paisagens transculturais, essas coisas parecem meio pedantes, né, ele tem para mim um sentido muito importante no livro, né, é um termo que vem de um antropólogo norte-americano que chama Juma, de origem, ele vive nos Estados Unidos, mas acho que ele nasceu na Índia, no Paquistão, chamado Juma Padurai. Ele tenta entender o mundo contemporâneo a partir do que eu, traduzindo, né, chamam paisagens transculturais. O que é isso para ele? Para ele vai dizer que nós cada vez mais vivemos num mundo em que a gente, além das nossas relações de proximidade física, né, que são do bairro, a escola onde a gente vai, o trabalho que a gente tem, né, quer dizer, a família, né, quer dizer, a gente também está estabelecendo relações, afetos com pessoas que estão distantes geograficamente, né? E para isso ele vai desenvolver todo um trabalho muito bonito de mapeamento desde do ato de viajar. A gente vive um momento na história da humanidade que nunca se viajou tanto, né? E não se trata mais simplesmente de pessoas que sei lá, exilados políticos, membros de uma elite cultural que viajava para se... Quer dizer, cada vez mais pessoas comuns, pessoas simples, pessoas pobres mudam de país, né? E esse ato de mudança implica que a gente estabelece outras formas de relação, né? Quer dizer, porque a pessoa não simplesmente muda e fica no outro lugar. Com muita frequência volta, estabelece vínculos, manda dinheiro, quer dizer, há toda uma produção que se faz em muitas línguas. Então essa é uma experiência muito importante, por isso transcultural. Transcultural não quer dizer para além da cultura, né? Mas assim, para além de uma cultura, né? Como você cada vez mais atravessa esses universos e que são traduzidos, né, no cotidiano, no afeto, que é isso que me interessava. Todo esse debate da globalização, com muita frequência, tem muito uma discussão econômica, política, né? Quer dizer, eu acho que o que me interessava no livro é saber como isso era respondido pela arte e como é que se poderia pensar em formas de estéticas também transnacionais, né? Transculturais.
Então, isso é um pouco o início dessa discussão, né? De achar que hoje em dia a gente pode entender, é claro, quer dizer, uma produção cultural a partir de uma tradição nacional, né? Cinema brasileiro, literatura russa, mas isso, de certa forma, não interessa. Quer dizer, há muitos colegas que tendem a problematizar essa categoria de nação, ampliar, atualizar, mas toda a perspectiva do livro é, de certa forma, pensar, assim como há formas de relação, de cotidiano, de afetividade que estão em trânsito, também a gente tem que criar um mecanismo, uma forma de análise que faça com que a produção cultural também dialogue, né? Então, isso é um pouco isso. Então, essa ideia de que as paisagens transculturais, elas são comunidades de solidariedade transnacional, essa é a definição do Afadurai, ou seja, como a gente cada vez mais cria formas de pertencimento para além do que seria esse vínculo físico, né? Esse vínculo local, mas que também é importante que esses espaços são espaços a serem contemplados, então tem uma dimensão também estética importante. Como é que isso pode ser traduzido? Quando o Lucas me convidou e perguntou que haveria essa possibilidade de passar um filme, eu pensei logo no filme do Smith, que eu não sei se é um filme que já tem DVD, talvez vários conheçam, acho que, ou melhor, todo mundo, acho que é a geração mais nova da Download, né, essas coisas. Então, é um jovem realizador, né, o primeiro longa-metragem, e esse filme, Os Famosos Bens da Morte, eu acho que ele é interessante para essa discussão, porque, é claro, a gente pode tentar entender ele dentro de uma tradição do cinema nacional, mas eu acho que seria bastante limitado, né? E eu acho que, de várias formas, eu acho que essa questão se coloca aqui. Primeiro, né, quer dizer, essa ideia de uma paisagem transcultural, não sei se vocês perceberam, né, que acho que talvez alguns sejam até mais familiarizados com esse espaço do que eu, né, quer dizer, é uma cidade, no fundo ele é filmado em várias cidades, mas seria uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, de colonização alemã, né, quer dizer, hoje em dia, né, o filme de 3 anos atrás, né, só que longe de qualquer desejo regionalista, localista, que quer trabalhar essa ideia do local como espaço de autenticidade, uma comunidade intocada, né? Quer dizer, o filme não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, ele tem muito mais a tentar pensar a ideia do local hoje em dia, mesmo na pequena cidade do interior, não precisa ser nenhuma grande cidade, metrópole, né? Quer dizer, mesmo a pequena cidade, ela está marcada hoje pelos meios de comunicação de massa, pela troca de imagens, de informação, né? Quer dizer, por isso que, por um lado, a cidade tem essa referência, né, da colonização alemã, que aparece lá com os avós, né, de uma forma muito clara, da questão da mãe já é uma outra coisa, e o protagonista, sem nome, né, não sei se vocês repararam isso também, tem apenas um nickname, né, da internet, que é o Mr. Tambourine Man, né, quer dizer, ele está muito mais interessado nas pessoas, né, quando vocês são do amigo dele, o direito está mais interessado nos amigos que ele faz pela internet, por essa comunidade, né, quer dizer, que se constrói na rede em função desse ícone, né, do Bob Dylan, né, quer dizer, essa possibilidade de ver o show do Bob Dylan em alguns dias. O filme, no fundo, dura alguns dias, né, basicamente, né? Então, essa ideia de que a forma de pertencimento, ela está, né, e quando ele diz lá, estar perto não é físico, né, quer dizer, que essa ideia de proximidade tem a ver muito mais com uma proximidade do afeto. Você pode estar ao lado de uma pessoa que é seu vizinho, que você mal cumprimenta, diz bom dia, boa tarde, como é que vai, e está mais próximo de alguém que todo dia você acessa pelo Skype, pelo Facebook, que está, sei lá, a milhares de quilômetros. Então, eu acho que esse tipo de coisa, acho que o filme coloca bem, né, de como as formas de pertencimento, as formas de afeto estão marcadas pela tecnologia, né, quer dizer, e criam formas de pertencimento, formas de vínculo, e aí a questão da música é muito importante, né? E é curioso porque ele vai escolher um cantor dos anos 60, né? Quer dizer, e não um grupo ou um cantor de hoje em dia, né? Quer dizer, mas o que eu acho que é importante é que esse tipo de experiência ela se dá pela mídia, né? Quer dizer, talvez a gente viaja hoje mais pelos meios de comunicação de massa do que pelas viagens reais, e isso é um fato muito importante, eu não preciso sair de um lugar para viajar. Né? Quer dizer, a gente viaja pelas imagens, e eu acho que esse viajar é uma forma de criar vínculos. Eu acho que esse filme ele traduz um pouco isso, e a partir de uma situação que é explorada em várias cinematografias hoje em dia, que é a questão das pequenas cidades. Como é que as pequenas cidades elas também têm uma dimensão, digamos, cosmopolita, no sentido de que elas estão articuladas no mundo. Você não pode mais entender hoje uma pequena cidade como se entendia no século XIX, antes do surgimento da fotografia e do cinema.
né? Quer dizer, isso tudo está acontecendo em todos os lugares de uma forma muito interessante, né? Então, acho que o filme ele traduz um pouco isso, é um filme que me toca muito, assim, não sei quanto a vocês, né? E eu acho que também ele possibilita pensar como é que a gente pode entender, né, quer dizer, uma série de produções, como eu acho que está acontecendo aqui com vocês, né, que eu já tive a oportunidade de conhecer alguns na Mostra de Tiradentes no ano passado, que eu acho que é importante esse tipo de diálogo com várias referências, né, quer dizer, também, né? Então, é um pouco por aí. Eu acho que me alonguei um pouco, peço desculpas, mas era mais assim, não sei se era um pouco esse o ponto de partida, né? Então, vamos só aproveitar que ele encerrou falando do filme para inverter a ordem, aquilo que a gente tinha combinado. Então vamos fazer o seguinte, aproveitando que o Denilson fez esse comentário sobre o filme, eu queria que você falasse um pouquinho da sua impressão dentro desse recorte que ele colocou. Eu já passaria a palavra a você para falar do processo de criação, tá? Bom, está me ouvindo? Então, boa noite a todos, né, em primeiro lugar. Eu gostaria muito de agradecer o convite de estar nessa mesa fantástica aqui e também de parabenizar a FAP e a Cinemateca pela realização do evento e de parabenizar especialmente o Denilson, né, porque ele conhece o que eu acho dele, mas vou expor em público, né, porque eu acho ele fantástico. Uma escrita maravilhosa, poética, né, assim, arrebatadora, eu diria, e um pouco longe mesmo dos moldes tradicionais do academicismo, né? Mas muito interessante. Então, quanto ao filme, eu acho que o filme é bastante bom, acho que todo mundo acha a mesma coisa, né? Bem, assim, bem, vamos dizer, como é que eu diria, o filme muito introspectivo, né? Reflexivo. E é bastante interessante todo o mecanismo do filme. No começo pensei um pouco na Bruxa de Blair, né, que tem um pouco da filmagem da Bruxa de Blair, depois, e talvez uma palavra até que eu uso aqui para não esquecer, seria assim, a gente está tentando sempre no filme pôr em alguma classificação. E não tem, né? Não tem nenhuma classificação, realmente entra numa outra coisa mais filosófica, num outro ambiente mais existencialista, num outro tipo de ambiente que a gente até não está tão acostumada, né, no filme nacional. Então o filme vai conduzindo, a gente vai conduzindo muito bem, a ponte vai nos chamando também, né? Lembrei muito da Virginia Woolf, né? O suicídio e toda essa parte, assim, um pouco de morbidez também do personagem, e vai conduzindo, e no final realmente um pouco eu aprendi porque achei que seria a ponte. Eu não sei se achou que seria a ponte, eu achei que seria a ponte, mas não foi a ponte, né? Foi o sair da cidade, né? Mas bastante interessante. Mas, Denilson, eu fiquei assim um pouco curiosa, né, porque você falou algumas coisas aqui sobre o cosmopolitismo também, né, e você pôs assim, que é uma espécie de reação tanto aos excessos do provincianismo local, regional e nacional, quanto à experiência de desterramento, de desenraizamento, de ser estrangeiro, onde quer que esteja, de não pertencer a nenhum lugar. Uma forma de pertencimento que faz do mundo uma casa, um lar, concretamente construída, a partir de múltiplos vínculos. Eu pensei um pouco também, vi alguma coisa que você falou sobre nostalgia, que você não concorda muito com a nostalgia do Jameson, né, da colocação do Jameson, mas queria ver se esse filme não tem um pouco desse aspecto nostálgico um pouco, né? Mas isso que eu queria perguntar, e se realmente ele tem esse cosmopolitismo que você está mencionando. E também eu fiquei curiosa com a capa, né? Que a capa é do filme, né? Então eu queria saber como seria, por que seria essa capa. Bom, quer dizer, todo filme acho que tem várias entradas, eu não sei, é um filme que eu vi algumas vezes, né, quer dizer, antes de escrever, né, e é engraçado rever, já há um certo tempo que eu não revia,
Esse filme, não sei se todos sabem, né, quer dizer, além de ter essa particularidade dessa pequena cidade, né, do Rio Grande do Sul, né, eu acho que ele tem alguns diálogos, né, e isso é uma questão para mim muito importante. Né, quando o Fábio leu aquele trecho que eu não estou interessado em linguagem cinematográfica, linguagem literária, isso também é outra coisa importante, porque todo o meu desejo no que eu venho fazendo é de tentar assim, tensionar as várias linguagens, né, então, como que a literatura pode dizer algo sobre o cinema? Não é questão de adaptação, de tradução, como isso pode ser tensionado. E esse romance, para mim, esse filme, é feito a partir de um romance, né, do próprio roteirista, que é o ator que faz Julian, né? Mas ele dialoga também, para mim, ele teve uma entrada a partir de 2 obras literárias que eu acho que me ajudaram a compreender melhor o filme. Uma é de um autor muito conhecido, que pelo menos é muito popular entre os meus alunos, não sei se aqui também, que é o Caio Fernando Abreu, que é um escritor, né, do Rio Grande do Sul, falecido em 96, e que o primeiro livro dele, que é o primeiro romance, ele tem só 2 romances, chama Um Limite Branco, que é exatamente sobre um tipo de experiência muito parecida com essa aqui, né, de um adolescente, uma cidade pequena, momento de passagem para a vida adulta, né, o desejo de ir embora, se vai, o que vai ser, o que vai acontecer, né, quer dizer, o tom também passa muito por esse tom meio de uma certa fragilidade, de uma certa uma sensação de perda, né, que para alguns pode ser piegas, né, para os que não gostam do filme, uma coisa meio adolescência tardia, né, meio fora de lugar, né, quer dizer, meio anacrônica, né, que parece, se vocês repararam até as referências, no filme de 2008, lá tem Fusca, tem disco, né, lá na vitrola. A própria referência ao Bob Dylan, né, quer dizer, que poderia ser uma coisa, né, mas eu acho que, inclusive, a internet possibilita hoje, a gente ter a internet é um grande museu, né, quer dizer, que você pode hoje ter acesso a qualquer coisa, em tese, né, de qualquer tempo, de qualquer época, de qualquer cultura, e aquilo faz sentido para você. De repente, o Bob Dylan para o personagem diz mais respeito que talvez algum cantor, né, que seja da mesma idade dele, então essas são possibilidades que a internet dá, né, e o Caio Fernando Abreu, acho que ele já encenava essa figura do adolescente frágil, do adolescente inseguro, né, quer dizer, que eu acho que me ajudou muito a entrar no personagem e me aproximar dele, né, essa construção. E aí tem um recurso que eu não sei se vocês repararam, ele usa muito imagens desfocadas, né? Muita gente usa isso com um certo cacuete estilístico, né? Quer dizer, chupado do Gus Van Sant, né? Tipo Paranoid Park, essas coisas. Eu acho que não, né? Quer dizer, eu acho que aqui a questão do desfocado tem um papel muito importante, que é de traduzir essa fantasmagorização. E aí entra num outro romance que eu gosto muito, que é também de um escritor que mora aqui, um escritor e jornalista, que é o José Castelo, que chama exatamente Fantasma, que é inspirado na vida do Paulo Leminski, né? E que trabalha muito essa ideia de desaparecimento como um dado da subjetividade contemporânea. Quer dizer, cada vez mais a gente é marcado por essas imagens da internet que nos constituem. E não sei se vocês repararam no próprio título, né, os famosos Duendes da Morte, os famosos, a gente pode pensar no Bob Dylan, por exemplo, os Duendes da Morte seriam quem? Talvez no Julian, na irmã do Diego, né, que é a atriz, Dwayne Eggers, né, que é Jingle Jungle, né? Eu não sei se vocês repararam, ela nunca aparece numa imagem que não seja uma imagem da internet. Nisso acho que a gente não fica muito claro, né? Aquelas imagens meio borradas, né, meio caseiras, são todas de imagens da internet, né, onde ela vive depois que ela morreu. Então ela está viva na internet. Isso vocês sabem, né? Vocês sabem que a gente morrer vai continuar o nosso Facebook lá, né? Eu não sei se vai ter um momento que o cara lá, o Mark Zuckerberg, né, vai deletar por falta de uso, né? Quer dizer, a internet você consegue uma certa fantasmagoria, uma sobrevivência a partir da imagem. Isso é uma questão, acho que interessante também, que os personagens, eles são fantasmas não só porque estariam mortos, né, no caso da menina, mas porque estão vinculados nesse mundo que desaparece. E o uso do desfocamento, acho que é muito interessante para falar essa presença ausente, né, quer dizer, esse tipo de você estar e não estar no mundo, está desaparecendo. E não é à toa que a última imagem do filme, que é a imagem dele deixar a cidade, né, quer dizer, que é uma postura muito dura em relação à cidade, como é o melhor que você pode fazer e ir embora, né, quer dizer,
Não tem jeito, né? Quer dizer, é escapado. Ou você se mata ou você se vai embora, né? E a imagem é um desaparecimento, né? Ele caminha pela ponte, ele atravessa a ponte, ele não se joga da ponte, né? E ele vai desaparecendo. A gente não sabe, obviamente, o que vai acontecer com ele, mas como se fosse ele entrando num mundo que é um pouco um mundo das imagens, né? Quer dizer, eu acho uma imagem, assim, um uso interessante, né? E é nesse sentido que eu acho que tem essa ideia, mais do que nostalgia e melancolia, né? Teria essa ideia de desaparecimento, né? De perda, né? Quer dizer, que eu acho que constitui um pouco o filme, parece. Então, antes de passar, a gente já retoma a discussão do filme, acho que tem uma questão para complementar. Então, fazendo um pequeno grande parênteses, queria passar a palavra à professora Ana. Nós mencionamos no início, falando especificamente sobre o livro, os textos, a maneira como o Denilson se posiciona. Então, só vou ler um trechinho do ensaio sobre a Claire Denis. Isso. Chama-se O Olhar Intruso. Ele começa assim: perdido, perdido, perdido. Como começar? A mesma pergunta novamente. Não é a primeira vez. Mas o que é então esta sensação de ter tudo pela frente, tão pouco tempo, tão pouca energia, tantas limitações intelectuais? Não é um início muito comum de ensaios, de estudos sobre filmes, sobre cineastas, né? Pelo menos pensando do viés tradicional que a gente já havia comentado lá fora e que você mencionou aqui. Então, Ana, queria que você falasse um pouquinho desse estilo, de como o Denilson se coloca como criador, esse personagem que ele criou, que parece ser um pouco o alter ego dele mesmo, que permeia esses textos, e falar isso, sobretudo, num contraponto à produção contemporânea, à reflexão contemporânea sobre cinema, que se dá sobretudo dentro do molde mais fechado, mais tradicional. Como é que funciona isso, na tua visão? Isso é bem aceito, bem-vindo? Bom, em primeiro lugar, eu queria também agradecer o convite. Bem, substituição à Sandra, claro que de maneira alguma altura dela, Sandra Fischer. Eu espero, enfim, pelo menos dar uma pincelada do que eu acho que ela falaria nesse momento. Quando ela me pediu que viesse, a principal palavra que ela me disse foi um texto poético, de fato, assim, lendo o teu texto poético, a palavra que me veio na cabeça, e subjetivo, né, em especial. Eu queria fazer um elogio público também. Eu estou apaixonada por esse texto. Enfim, é importante neste momento, principalmente para mim, ler um texto desse, perceber o quanto você se põe no texto, o quanto, né, da pesquisa e do autor tão inseparáveis ali dentro, né, ao ponto de às vezes você não saber onde está um, onde está outro. Eu acho isso fundamental. E nesse ponto, eu acho que eu queria discordar de uma coisa, discordar no bom sentido, de uma coisa que você disse em algum momento, ele não conseguia achar a página, mas e você diz algo do tipo, eu não sou um teórico, ou algo assim. E eu sei que tem muitos alunos aí na plateia, eu queria dizer, não acreditem nesse senhor quando ele disser isso, tá, para vocês. Eu não sou um teórico, sim, ele é um teórico, e para mim eu acho que é o melhor tipo de teoria, né, especificamente, porque é um tipo de teoria que se vê no objeto, que se entende no objeto, que percebe que o objeto é um outro, mas ao mesmo tempo que tem sempre um pouquinho do eu que está observando, né? E acho que isso permeia o teu assunto. É também a postura do próprio objeto que você analisa, né? A postura, pelo menos como eu estou entendendo, do cinema contemporâneo é a mesma postura que você adota, né? Então, nesse sentido, essas costuras, tem um momento em que você diz o ler entre, né? Não é ler sobre ou ler para, algo assim. É ler entre as coisas, entre um filme e outro, entre uma teoria e outra, entre um autor e outro. E é nessa costura, nesse entre, nesse não estar numa grande teoria que é aplicada a uma coisa, né, que cai como uma bigorna em cima dos assuntos, né, que esmaga os assuntos. No meio dos textos, no meio das percepções, né, no afeto, no cotidiano, na coisa, não é uma boa palavra, mas na coisa simples, né, de todo dia. Daí que sai essa teoria. Eu acho que isso para mim, talvez o tipo mais legal de teoria
que é justamente animada, né, não pela crença de que você vá analisar algo e descobrir algo genial, ou descobrir, ou criar uma categoria, ou estabelecer algum conceito. É uma teoria que é feita sobre a premissa de que eu estou vendo algo que me toca. Isso é uma outra coisa que você falou e que a mim me tocou muito também, né? Não são... você estava falando antes do cinema chinês, né? De escolher como abarcar um assunto que não é seu, não é nosso, né? Deles. E em algum momento você disse, não são os filmes mais importantes, são os filmes que me tocam. Né? O que importa é o filme que me toca, como ele me toca, de que maneira ele me toca. E acho que isso é importante também, né? Na hora, principalmente, o pessoal está pensando em pesquisa, em TCC, em análise, quer dizer, o importante não é aquilo que é importante, né? O importante é aquilo que para a gente é importante de alguma forma. Fazendo uma ponte disso com o filme, daí uma pergunta para você, também não anotei no momento em que eu vi isso no filme, mas para mim também uma das frases que mais me tocou nele quando ele diz alguma coisa como longe é o lugar onde a gente pode viver de verdade, né? Ou alguma coisa desse naipe. E eu fiquei me respondendo, né? E quanto mais longe você vai, mais perto você fica. Né? Quanto mais você se afasta de alguma coisa, mais perto de outras coisas você se aproxima. E você mencionou no teu discurso agora há pouco essa ideia de quando você começou a pesquisar, você estava muito próximo dos filmes e à medida que o tempo vai passando, estudando cinema contemporâneo, você vai ficando cada vez mais longe. Eu estou juntando com isso também a ideia de você estar trabalhando com cinematografias de outros países, de outros lugares, então tem essa ideia da aproximação e do afastamento o tempo inteiro, né? Essa ideia de que a gente, de alguma forma, toda vez que a gente estuda algum assunto, esse assunto é muito, muito nosso, muito próximo da gente, e ao mesmo tempo ele não poderia ser mais diferente. Eu queria te perguntar, ver como você enxerga isso no teu texto, né? Posso estar vendo caraminholas aí, enfim, como você enxerga isso, onde está você na tua pesquisa, isso que o Fábio enxergou ali, o eu no teu texto me chama muita atenção, né? O eu e o ele. Né? É muito eu e muito ele o tempo inteiro, esse jogo, né, de subjetividade e objetividade de si mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Só passando o Denilson na complementação do que a Ana falou, a gente sempre não sei se treinado, condicionado a buscar uma pretensa objetividade quando aborda um objeto artístico, um filme, um quadro, um livro. E é sempre difícil, né? A gente se conforma com uma determinada análise. E no caso, no tom que você dá, e creio eu que nos outros livros que você aborda isso também, você supera essa divisão. Você assume que existe uma subjetividade, ou seja, como a Ana falou, há um espaço que eu vou me colocar e vou permitir que essa colocação seja visível na minha análise. Pudesse comentar isso um pouquinho também? Bom, primeiro acho que vocês estão sendo muito generosos comigo, né? Quer dizer, acho que, enfim, mas tem uma coisa que eu acho que é importante, né? Para o tipo de texto que eu faço, por isso que eu falo que não está muito no campo da teoria, estrito senso, que é o campo dessa palavra que eu gosto, que é do ensaio, né? Um ensaio, como vocês sabem, é um gênero de escrita, né, que tem uma longa história, supostamente inventada por Montaigne, né? Quer dizer, e o ensaio, na forma como eu entendo, como vários, não só eu, mas várias pessoas, o Adorno, o famoso pensador alemão, tem um texto fundamental sobre essa questão, né? E eu acho que o ensaio ele é uma estrutura que ele é um gênero sem lugar, uma forma de escrever que não tem lugar, é uma forma de aventurar-se no texto. Muitas vezes a gente pensa que o ato de imaginação ele está apenas no campo artístico, não na experiência estética, né? Mas a crítica também, ela pode ter uma dimensão criativa e criadora. E o ensaio, para mim, é um pouco isso, né? Quer dizer, ele não é nem estritamente um trabalho sistemático, no molde da teoria, que você elabora, que você desenvolve, argumenta, que eu acho que é importante. Eu não estou aqui absolutamente negando a importância da teoria, eu, mais do que qualquer outra pessoa, acho que é fundamental para qualquer artista, para qualquer pessoa, digamos, bípede, vivente, inteligente, né, ter uma referência teórica, né, quer dizer,
essa ideia do artista como alguém que fica devaneando, né? Quer dizer, acha que vai fazer algo do nada, né? Sem saber nada, eu acho isso uma balela. É importante ter referências, não só da expressão que ela está desenvolvendo, quanto do campo teórico, mas a questão é como você se vincula com a teoria, né? E eu acho que o ensaio te dá uma liberdade, né? Sem você criar aquela coisa, né? Um fetiche, né? Uma monumentalização da teoria, mas saber o que ela nos serve. Tem um pensador que é muito caro, a escola do meu bem, que é a Escola de Comunicação da FRJ, que é o Gil Deleuze, que ele me ensinou uma coisa quando eu entrei na universidade, e uma professora quando estava muito ansioso, que eu falava assim, ela passava os textos que eu não lia, meu Deus do céu, eu estou estudando desde que eu existo, e eu nunca ouvi falar nessas pessoas, que os professores estão falando, eu devo ser muito burro, né? Porque, né? O que eu fiquei fazendo até os 18 anos, né? Parece que tem um mundo assim, e aquilo tudo caindo na cabeça, uma sensação de desespero, de impotência, de ignorância, né? Dessa professora olhou para mim assim, e falou assim, não, tem esse cara, o Gil Deleuze, e fala assim, que teoria é que nem óculos, se não está bom, joga fora. Né? Quer dizer, é importante saber, mas é importante saber usar, saber o que ela nos ajuda, o que ela revela. Né? Quer dizer, isso para mim foi muito libertador. Né? Quer dizer, eu acho que, no sentido de tentar ter uma espécie de não monumentalizar a teoria, saber como é que ela pode nos ajudar a revelar, mas que também no mundo da arte ele nos revela coisas. Né? Quer dizer, a imagem é tão importante quanto o conceito. Né? E nesse sentido que esse tipo de texto que eu tento fazer, né? Que eu venho fazendo desde muito tempo, né? Desde que eu me conheço assim, como estudante de graduação, eu sempre procurei esse tipo de texto meio intermediário, não é uma coisa nova, né? Para mim, né? Quer dizer, acho que muda um pouco a cada livro, né? A cada texto, que é um pouco de me posicionar, mas não, eu espero que não como uma questão narcisista, de ficar falando eu, né? O tempo todo, ou o que eu gosto, mas é uma relação com a criação que acho que é diferente também da postura daquele que quer fazer grandes panoramas ou resenhas pontuais, né, detalhadas de cada filme. Se tem algum valor o que eu escrevo, é muito pelas conexões que eu posso fazer, muito mais do que análises detalhadas, né, que eu não faço. Por isso que eu digo, acho que não tem uma pretensão de que é uma grande teoria de nada, né, e para deixar importante, nem eu acho que eu estou fazendo estritamente leitura de filme, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente chama de close reading, né? Quer dizer, detalhado, com decupagem e tal. Eu acho que é uma coisa muito de comparação, e que eu acho que a estrutura do ensaio me interessa, né? Porque eu fico muito assim, toda vez que eu começo a escrever, eu só escrevo o que eu não sei. Se eu soubesse, acho que eu não escreveria. Né? A escrita, para mim, é onde eu estou colocando problemas sobre algo que me motiva. Né? E o filme do Smith, que é o filme que é a capa, né? Que é o último filme que está no livro, né? É um filme também que me abriu possibilidades para toda uma outra cinematografia que eu não esperava dialogar, porque há um certo tempo que eu não me interessava por cinema brasileiro, e os últimos 3 anos, em função desses jovens cineastas, que alguns estão fazendo seus primeiros longas-metragens, como é o caso do Smith, eu me conectei novamente, né? E agora eu estou escrevendo um texto sobre fracasso, né? Sobre o pessoal do alumbramento e o tema do fracasso, que é uma coisa que eu não sei onde vai terminar, mas que é muito isso. Acho que tem gente que, quer dizer, é muito o que me vem do filme, mas é claro que isso depende de um certo repertório, de referências, de diálogos, mas o enfrentamento com essa experiência, que é uma experiência de aventura, de encantamento com o que eu vejo, é o que me motiva, né? Quer dizer, tem um pouco uma outra forma de lidar. E aí acho que o gesto de se aproximar de por que eu, um brasileiro, teria a dizer sobre cinema chinês, por exemplo. Quer dizer, é um pouco isso. Eu não tenho o menor interesse em discutir a tradição do cinema chinês, a cultura chinesa. Não falo mandarim, não falo cantonês, e não quero aprender. Não porque não queira aprender, eu sei que é sempre bom aprender, mas não é essa a perspectiva. Por exemplo, você pode dizer quantas línguas você pode aprender numa vida, 10 seria muito pouco ainda. Né, pela diversidade de coisas que existem. Né? Então, eu acho que a estratégia também é do ensaísta, que também se coloca entre lugares, que é uma expressão de um outro autor que é muito caro a mim, que é o Silviano Santiago, né, quer dizer, que está muito interessado no que pode emergir dessa relação. Por exemplo, aqui, se você não entende Bob Dylan, você não vai entender esse filme. Você pode ser especialista em identidade gaúcha, em cultura alemã, no interior do Brasil, não vai entender. Né? Quer dizer, vai entender de uma forma muito precária. Né? Ou tem outro cineasta, que é o cineasta que eu começo o livro, que é o Wong Kar-wai, o filme que ele filmou na Argentina, Felizes Juntos. Se
você não dá só para se... É possível se entender ele dentro de uma tradição do cinema chinês, mas eu acho que você entende até o uso, curiosamente, da música. A música é muito importante, acho que, nesse contexto internacional, né? O Wong Kar-wai é um cara que coloca pop inglês falado em mandarim, ele usa no próprio Feliz Juntos, vocês se lembram, tem o Caetano Veloso cantando em espanhol, tem o Astor Piazzolla, que é a modernização do tango. Então você tem, como é que você tem esse aspecto híbrido, a própria coisa, ele filmando na Argentina, na fronteira com o Brasil, como é que se coloca? Não é só uma questão de formas de produção, de recursos, formas de distribuição, existe uma questão estética, que eu acho que cada vez mais se evidenciou nos últimos 20 anos, né, de possibilidade de transitar entre linguagens, entre propostas, né, e que eu acho que o ensaio é uma forma que é quase como se eu estivesse buscando. Os filmes estão entre culturas e o ensaio está entre saberes, entre linguagens, né, então é quase uma busca de uma equivalência da minha experiência desses filmes que eu vou um pouco me encantando, né, quer dizer, transitando, né, quer dizer, entre eles, né. Eu acho que é isso. É correto mencionar que quando a gente fala de paisagem transcultural ou entre lugar, que com relação especificamente, pelo menos me passou essa impressão, esse filme, né, o filme 2000, ele mais trabalha ou tenta exprimir uma ideia de lugar afetivo do que propriamente uma paisagem geográfica. Como você mencionou antes, para nós do Sul, há uma certa familiaridade com as araucárias, com o verde, com a questão do frio, da neblina, mas ele supera o geográfico e vai mais para o afetivo, né? Queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona isso, essa paisagem que se descola do físico, do geográfico e eu acho que você fala a questão do corpo no teu ensaio, nos teus textos também, e vai mais para o afetivo. Queria que você comentasse isso. No fundo, acho que a questão para mim do filme uma das questões a que a gente pertence, onde a gente pertence, né? Eu acho que claramente tem uma situação em que aquele ambiente, né, quer dizer, o vínculo com a cultura alemã, dos avós, o mundo da mãe, isso para o personagem não é mais para ele, né? Quer dizer, ele já passou aquilo. Mas aonde? Tem um Diego, que é um amigo dele, né? Quer dizer, é o único talvez que ele tenha algum diálogo lá na cidadezinha, e tem esse mundo da internet. Não sei se vocês repararam no início, às vezes não sei se quem viu está vendo pela primeira vez, não sei se vocês repararam quem aparece no filme no início na internet, aparece EF. EF é Esmir Filho, né? E é o próprio diretor que aparece com aquela brincadeira assim, botando faltam 5, 4, 3 dias, Bob Dylan, né? Quer dizer, que é um movimento do filme. O filme tem uma série de imagens, que são essas imagens das internet, realmente existentes, né? Se vocês forem botar Twain Eggers, todos eles estão na internet, todos eles estão no Facebook. O Henrique, que é o protagonista, o Samuel, que estuda cinema no Rio Grande do Sul, o próprio Esmir, o namorado, o Ismael, todo mundo está na internet, né? Quer dizer, isso também está presente ali, é um filme da geração da internet, né? E eu acho que tem essa coisa de usar esse espaço, que é um espaço da tecnologia, não para falar de americanização, o impacto da homogeneização, não é isso. Quer dizer, globalização é cotidiano, é afeto, é formas de pertencimento, né? Quer dizer, e eu acho que ali a procura do personagem é isso, aqui que eu pertenço, né? Quer dizer, tem aquela cena do futebol, não sei quem é adolescente aqui, porque eu tive coisa parecida, porque eu era muito gordinho e nunca me chamavam para o futebol. Até que descobriram que eu cresci muito rápido, e os outros eram mais pequenininhos, daí eu chutava para valer e daí começaram a me escolher. Durante muito tempo eu era sempre mais ou menos o último, aquele que não joga muito bem. Então tem uma sensação ali clara de exclusão, de não pertencer àquele universo. Então, aquela situação, né? Então, para mim, eu acho que tem ali uma ideia de que onde eu pertenço, onde eu me encontro, né? Onde eu estou no quadro, né? Por isso que a ideia de paisagem afetiva é importante. Um espaço nunca é só um espaço, né? Quer dizer, o espaço é os afetos que emergem dele, né? Quer dizer, e eu acho que aí você compreender todo esse universo que está entre a pequena cidade e a internet é um espaço também de pertencimento, de vínculos, de criar relações, no fundo é uma outra discussão sobre a questão da casa e do lar, né? Quando a gente sai da casa dos pais da gente, que vínculos a gente estabelece,
Né? Quer dizer, acho que o personagem está nesse impasse que ele está se jogando no mundo, né? Quer dizer, agora, o que vai ser aquilo? Que ele pode se estrepar, né? Quer dizer, perfeito em quantas pessoas, né? Quer dizer, a gente vê que ele pode virar um novo Taquari, né? Que é aquele personagem que fala que é o louco da cidade, que não tem mais referências, né? Ou ele pode encontrar outras famílias, outros vínculos, né? Quer dizer, a família de amigos, né? Que substitui muitas vezes a família de sangue, né? Quer dizer, formas outras de pertencimento. O filme, de certa forma, ele trabalha um mal-estar do personagem em relação ao local, né? E um gesto de aposta, né? Não é aposta no suicídio, né? Não é aposta de ficar lá e viver o que acontece, é de partir, sem saber o que isso vai acontecer, né? Então essa ideia da paisagem afetiva, eu acho que é muito bonita, né? Eu acho que é importante também para quem está com esse, não sei, como tem alguns estudantes aqui, né? Que essa ideia de como o espaço, ele não é simplesmente um cenário, não é só o lugar onde as coisas acontecem, o espaço pode dizer coisas, né? E eu acho que essa relação aqui, eu acho que é muito interessante, como o espaço é construído, né? Como dimensão de afeto. Se você explorar em outro filme que eu trabalho no livro, que é o Céu do Sueli, também é outro filme que não tem, se você não tem a tradição do sertão, nordestino, do Albert Rocha, não vai ajudar muito, né? Quer dizer, ajuda só para fazer um contraponto, né? Que é uma outra coisa que está sendo colocada ali também, me parece. Em relação a esse tema do pertencimento, né? Assistindo ao filme, realmente fica claro esse não pertencimento dele, aquele contexto, o espaço físico onde ele está, e parece que ele pertence nesse espaço virtual, né, da imagem, assim. Tanto isso dele amar essa menina que já não existe e de depois desaparecer naquela ponte e, como você disse, se transformar em imagem. Eu não consigo ter uma visão que não seja essa bem dicotômica, assim, de pensar que esse pertencimento virtual é uma não existência, assim, é um não engajamento com a vida, com o espaço onde a gente está. Não consigo ver de um outro jeito que não seja esse, que talvez seja já um pouco ultrapassado, assim, né, ao mundo real contra o mundo virtual, assim. Pertencer nesse mundo de imagem não me parece algo possível, parece que é uma ilusão, assim, que enquanto ele nega tudo aquilo que está ao redor dele, ele não está realmente se engajando em alguma outra coisa ou vivendo em algum outro lugar, mas parece que ele só não está vivendo ali, assim. Então, queria que você falasse, me parece que você tem uma visão diferente, que gostaria de ouvir até para poder complexificar essa minha visão, assim. Eu acho, ao menos, eu tentaria assim, dialogar com o filme, assim, pensando como não se trata simplesmente de viver uma vida falsa, um escapismo, um escape da realidade através da internet, né? É claro que pode ser isso também, mas eu acho que ali o que o filme nos diz, tem cenas que não sei se me ajudam, né? Não sei se vocês repararam como a questão do corpo aparece no filme, né? Tem duas cenas para mim muito importantes, né? Quer dizer, vamos citar uma talvez. É quando aparece, não sei se vocês se lembram, que ele pega, acho que é o webcam, né? Quer dizer, e vai mostrando o próprio corpo nu, né? E é claro que isso é um ato, sei lá, pode dizer, um ato de exibicionismo, a gente sabe que qualquer um pode ver, né? Quem estiver lá conectado, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo é um ato que ele está descobrindo o próprio corpo com a câmera, né? Parece que tem aquilo que antes a gente fazia na intimidade, no quarto com a gente se tocando, reconhecendo o corpo que está em transformação, o corpo adolescente. Acho que tem uma questão ali que ele está aprendendo a conhecer o corpo com a câmera. Então não é simplesmente uma coisa de fuga, né? É de revelação também. Não sei se repararam nos textos que ele escreve, são textos adolescentes, né? Textos que ele declama, quando ele fala da infância, que é a experiência da vida do pai. Então, essa ideia de que a internet, é claro que todo meio é bom e ruim, depende do que a gente usa, né? Quer dizer, eu acho que ele também tem uma forma de criar formas de pertencimento, de autoconhecimento pela internet, seja pela escrita, pela questão do próprio corpo, né? Quer dizer, então, eu diria que seria a presença da internet ela é ambígua no próprio trabalho. E é a partir da internet que ele decide ir embora, né? Quer dizer, que eu acho que essa ideia de quando ele diz assim, ele está conversando lá com o personagem do diretor, né? Fala assim, não, então a ponte, você está sugerindo o quê? É como se assim, que o caminho é o suicídio, daí o Will Smith, o EF, fala, não,
vem longe, né? Quer dizer, então essa ideia de voar, né? No fundo essa decisão é a imagem de uma instância da internet que faz ele não se matar, que faz com que ele encontre pessoas para dialogar, para pertencer, né? Quer dizer, então a internet de última instância é a recusa do suicídio, né? Quer dizer, é a possibilidade de você pertencer, de você imaginar uma outra vida, ainda que não seja a vida que vai ser de fato, mas o que te aponta para além da morte, né? Eu acho isso, bom, isso não é pouca coisa, me parece, no horizonte do personagem, né? Quer dizer. Na verdade, eu queria contrapor só uma outra percepção que eu tive, que, bom, em primeiro lugar, eu acho que ele muito mais projeta na menina do que está apaixonado por ela. Acho que tem uma tensão de descoberta, de sexualidade, mas não é esse o ponto. Eu acho que no final, quando ele vai para a festa, e desesperadamente, é uma leitura que eu fiz, assim, depois de assistir algumas vezes, ele abraça a mãe, tentando chorar ao colo dela, e ela tenta dançar, a situação se inverte. Quem vive num ambiente de fuga, né, que é materializada pela festa junina, é a mãe, que não se permite, ele decide se permitir chorar a morte do pai, né, ou de todas as tensões que ele sofre, e ela se nega querendo dançar. E é quando ele decide sair da cidade que percebe que o contraponto, né, o ambiente virtual que se vive, que nega o suicídio recorrente na cidade, ele foge disso, né? O material é mais virtual do que a internet. Acho que tem uma coisa ali que eu acho que é bem lembrada essa cena, né? Quer dizer, a cena do no fundo, ali é um ritual de passagem, né? Quer dizer, tem um momento que você não pertence mais à sua família, né? Que você não pertence mais ao seu lugar, o que vai ser de você, quer dizer, tem uma questão meio de formação, né? De o que a gente vai fazer com a vida, é uma questão ética quase, né? O que fazer com a vida, né? Como é que a gente vai viver a nossa vida, com quem a gente quer estar, né? Então, eu acho esse gesto de ir embora, de abandonar, e ele também tem uma coisa que eu acho que, não sei, me toca muito, né? As pessoas ficam falando, nossa, coisa meio adolescente, meio bonitinha, né? Meio emo, não sei mais o quê, né? Tão assim, delicadinho, tão assim, fora de lugar, né? E tem um tom meio, não sei, meio anacrônico, se você quiser, talvez nessa construção dessa figura do adolescente. Anacrônico não no sentido negativo, né? No sentido como o livro do Caio Fernando Abreu, né? Mas é um anacrônico que talvez possa nos revelar algo sobre hoje em dia, do que a gente falta a gente, né? Nesse mundo de tanta velocidade, tanta violência, né? Quer dizer, como é que a gente lida com os afetos, né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, não foi bem o ponto que você falou, mas eu acho que tem a ver, né? É claro que tem toda uma construção também de ambiguidade sexual que está em pauta, né? E esse personagem também, para quem trabalha com cinema, né? Quer dizer, ele faz parte de uma série que a gente poderia pensar, que é muito comum. Tem um termo que eu uso, acho que no livro, se não me engano. Não sei se vocês sabem, até os anos 50, né, que se dizia no debate do cinema mais hollywoodiano, que não havia adolescentes gays, só adolescentes tímidos, né? Quer dizer, essa figura do adolescente tímido, ambíguo, né? Isso era muito comum no cinema, até o cinema dos anos 50, para falar de um outro tipo de experiência sexual que não poderia ser falada ainda pré-revolução sexual, né? É engraçado você ver esse tipo de personagem em 2008, né? Então você pensa que isso é uma coisa fora de lugar, que não tem nada a ver com o universo adolescente hoje em dia, é uma volta a uma postura fora de lugar. Eu acho que talvez, pode ser, mas eu acho que tem uma coisa de lidar com essa própria construção de uma ambiguidade que está no próprio personagem, né? O João da imagem, ele é a menina, ele é visto como uma menina com vários personagens, né? Tem toda uma troca, né? E não é toda a famosa cena final, que é anterior à cena lá da festa junina, é a cena desse beijo a três, né? Que o fantasma volta da menina, ela sai da tela pela primeira vez e aparece ao vivo, né? Quer dizer,
E quando ele vai para a festa junina, é um gesto de um pouco de despedida, que ele não iria na festa junina. Ele vai, dança com a mãe, né, e vai embora, né, quer dizer, quase como se despedindo, né, quer dizer, deixando aquele espaço, né. Mas eu acho que essa despedida é também, não é uma ruptura, eu acho que é interessante, ele poderia ter ido sem falar com a mãe, né. Eu acho que tem um gesto muito, eu acho até tocante. As cenas com a mãe são muito, talvez, cenas mais, é um filme um pouco frio, né. Mas uma cena, por exemplo, que ele tem com a mãe bebendo vinho, né, que é umas poucas cenas de intimidade, assim, né, em geral não tem muito isso, não tem muito toque, né, quer dizer, mas eu acho que ali parece que eu entendo aquele choro, né, também como um choro que ela entende também, né, que ele tem que ir embora, né, quer dizer, isso tudo não é dito, quando não é dito, tem várias possibilidades, mas é claramente a despedida, né, quer dizer, não é à toa que a última pessoa que ele vai abraçar é a mãe, né, ele despediu do amigo, o Julian, que essa coisa meio confusa desde o início, jogos de olhares, né? Quer dizer, ele não quer virar um taquari, né? Ele não quer virar aquele que é o louco da cidade, que é o ser estranho da cidade, ele quer ir, nem que seja para desaparecer, para se perder, mas ele optar por esse desejo de ir embora, né? Para se reinventar, né? Para ter uma outra vida, né? Que não é a morte, né? Que ficar é a morte. Eu acho que essa é uma coisa, tem um momento que tem que optar, ou você quer viver ou você quer morrer. Isso é uma coisa bem adolescente, para esse fora de lugar, para as coisas que não se fala. Talvez só um adolescente de uma outra época pudesse falar nesses termos, como ele fala, assim, com o coração colocado a nu. Parece meio piegas, né? Parece meio, não, tem que ter ironia, tem que ter humor, tem que ter não sei o quê, mas ali parece que é uma coisa, né? Mas é um filme sem pudor, sem temor aos sentimentos expressos, né? Mas acho que não é um melodrama também. Acho que isso também é uma coisa interessante, né? Professor, eu dei a referência ao filme O Céu da Sueli, quando se falava na não pertença, desse sentimento de não pertencer. Eu me lembro que o final do O Céu da Sueli, que eu gostei muito, e que a música também é tão importante, uma referência antiga, que tem aquela música do velho clássico, né? Você lembra do Céu da Sueli? Aquela música que acompanha o final, que é da Diana, aquela cantora. Mas no Céu da Sueli ela consegue sair, né? Ela vai embora no ônibus e o motoqueiro vai atrás dela e o motoqueiro volta. Aqui não vemos o protagonista atravessar a ponte, mas se esvaecer na tela. E aqui que vem a pergunta: até onde o senhor considera que esse esvaecimento poderia ser também uma possibilidade já do diretor para esse sentimento de não pertença? Eu acho que é interessante a pergunta. Isso tem muito a ver com o que eu estou trabalhando nesse livro no final, que com muita frequência a gente usa essa ideia do desaparecimento como uma forma de não pertencer, né? De você ser estrangeiro, de você se perder, de você não ter vínculos, né? E eu acho que a ideia do desaparecimento é uma forma de você viver de outra forma. Tem um texto que eu fiz no meu livro anterior, que é sobre Paul Auster, não sei se vocês conhece, esse escritor norte-americano. Ele usa com muita frequência esses personagens que desaparecem na cidade, né, que não são ninguém, que não são conhecidos. Isso é uma coisa assim, as pessoas estão desaparecendo o tempo todo. Antes a gente pensava desaparecido em relação à questão da ditadura, né, mas, ou é tráfico de órgãos, né, mas as pessoas estão desaparecendo o tempo todo. Né. Tem aquela coisa, eu tive um amigo de São Paulo que ele saiu, essa coisa clássica, saiu para comprar pão e desapareceu. Né? E todos falam, não, ele era tão legal, tão amigo, ele parecia tão feliz, não estava em crise, não tinha doença, tinha dinheiro, tinha um negócio legal. Por quê? Ele só deixou um recadinho assim: não me procure. Né? Quer dizer, essa ideia de que você, às vezes, você quer ser outro, né? Tem uma fantasia nessa ideia de desaparecimento, quer ser outro, criar outros vínculos. Né? Eu acho que os dois personagens do Céu de Sueli e do filme 2000, né? Eu acho que o ato do desaparecimento é uma outra forma de pertencimento. No Céu de Sueli é a moça, né, que volta para a sociedade local, onde ela não se integra mais, né? Quer dizer, ela deixa o filho lá, e depois vai para o lugar mais longe que ela consegue comprar uma passagem, que é Porto Alegre, né? Quer dizer, e onde ela diz uma referência, uma amiga, mas parece que isso é muito vago, né? É simplesmente um desejo de você, é como você sabe que você não quer, mas você sabe o que você não quer, mas você não sabe bem o que você quer. Então esse gesto de partir é um gesto de buscar um encontro, né? Esse encontro que não é só um encontro amoroso, no sentido do encontro da amizade, é um encontro maior, né?
O João Miguel, que é o ator do Alceu Sueli, tem uma frase muito bonita quando ele diz da personagem da Ermila, né? Ele diz que ela é um vento para o mundo. Olha que coisa bonita, né? Um vento. Um vento é uma coisa impalpável, né? Mas é uma coisa de deslocamento, né? Um vento para o mundo. Um vento, quer dizer, é isso um pouco, né? Quer dizer, ela sai de onde ela vem, vai para por que caminhos, a gente não sabe, né? E curiosamente, o personagem masculino é aquele que volta, né? Volta para a cidadezinha, para o trabalho dele e tal, né? E ela é aquela que se perde. Isso é muito pouco comum também na tradição de personagens femininos, né? A grande história é que os homens é que viajam, os homens que se deslocam, né? Quer dizer, eu acho bonito também no caso da personagem da Santa Sueli. E é uma música, não sei se vocês se lembram, antes de pensar a música da Diana, tem uma música meio minimalista, eletrônica, né? E diz essa sensação meio melancolia, meio desaparecimento, né? Quer dizer, o rosto dela é muito bonito, né? Quer dizer, o gesto dela se deslocar, né? Que eu acho que são cenas muito legais. Tem um outro filme que eu analiso também nesse mesmo ensaio final, que é do Hu Shaoxing, que é o Milênio Humano, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que é um dos filmes os mais bonitos de música eletrônica, que também é uma personagem que ela vai andando assim e ela vai se despedindo, olhando para trás, assim, uma câmera lenta, né? Tem esse gesto de você caminhar para frente sem saber para onde ir. Esses personagens estão um pouco isso, eles estão caminhando. Não tem grandes assim, projetos coletivos, né? Quer dizer, então, tem assim, um desejo acho que é um desejo de não morrer, né? De você caminhar é um gesto afirmador da vida, com todas as suas possibilidades, né? Com todos os seus problemas, né? E eu acho que é bem lembrado essa ideia do desaparecimento como uma forma de pertencer, de se reinventar. Isso que eu acho que é legal, que não é simplesmente a coisa da sensação de ser estrangeiro, aquela coisa pesada. São filmes muito delicados, né? Quer dizer, assim, não há provavelmente uma coisa de angústia profunda, né? Eu diria, pelo menos na minha leitura. Vamos encerrar então, porque está na hora do pessoal ir para casa, o Ricardo já apareceu lá, bateu no vidro. Quero agradecer muito a professora Alves, que a sua participação aqui, a professora Denise Araújo, muito obrigado pela presença, e o professor Denise Alves, muito obrigado mesmo de novo pela presença, né? Parabéns pelo livro, pela sua participação aqui. O livro, Lucas, ainda está à disposição, que esse livro não tem em PDF para baixar, então tem que ser comprado em papel mesmo. Só para dizer, eu vou baixar em casa. Não tem, não adianta. Tem que comprar e pagar e pronto. E daí a confraternização, na sequência, após a confraternização do seu livro, na pracinha ali do Cavalo Botão. Então é isso. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. A gente não interferiu em absolutamente nada. Vocês não pediram isso? Não. Vocês não pediram sair? Essa também não estava saindo. Era, na verdade, a gente... Meu Deus, Não, ela disse que a criatura da professora chegou agora.